Fala pessoal, tudo bem? Essa é mais uma edição, ou na verdade a primeira edição, né, do podcast Zine. Até agora eu tenho postado a playlist de podcasts riffs, né? Então agora a gente está estreando aqui o podcast do Zine com uma entrevista que eu fiz com o Seb Byford. Seb Byford, ele é um guitarrista e vocalista britânico, filho de ninguém menos que Biff Byford, que é o grande chefão lá do Saxon. Saxon, para quem não está associando ou não conhece, é um dos pilares aí do heavy metal mundial, uma banda que veio com a New Wave of British Heavy Metal, ali na virada dos anos 70 para os anos 80, e ele se juntou aí com o filhão, né, família Byford, e lançaram esse disco chamado Red Brick City, agora em julho passado. O projeto deles chama-se Heavy Water. E é legal que esse projeto aí tem o Seb tocando guitarra e vocal, e o Biff Byford, além do vocal, tocando baixo. Pois é, para quem não sabe, o Biff Byford, ele é baixista, né? No início da carreira dele ele tocava baixo, mas depois acabou ficando nos vocais mesmo. Bom, eu comecei a entrevista com o Seb analisando um pouco o cenário da indústria da música atualmente, né? Que tá super bagunçado, tá essa coisa de streams e tudo mais. E eu perguntei para ele, né? O que representa lançar um álbum bem nessa época. Afinal de contas, né, para um artista não deve ser muito fácil ter essa perspectiva um tanto quanto dura, né? Mas ele tranquilo, né? Ele disse que eles gostam de tocar, né? Aquela coisa, pai e filho, tá em família. Disse que eles aproveitaram o tempo que eles tinham sobrando por conta do lockdown lá na Inglaterra. O Saxon não tinha nenhum compromisso, ele também não estava fazendo nada, enfim, ele contou que eles resolveram aproveitar o tempo livre juntos, né, enfim, quiseram ter aquela diversão familiar, né, digamos assim, eles quiseram se divertir um pouco fazendo alguma coisa juntos, então foram pensando umas ideias antigas, tiveram outras novas, né, e aí disso tudo acabou surgindo o álbum. Foi mais ou menos isso aí que ele contou pra gente, vamos ouvir. To be honest, yeah, I mean, the meaning behind it, not much meaning, to be honest, really. We just like playing music and we wanted to get an album out there, you know. We had a lot of time on our hands because Dad wasn't touring, he wasn't doing any Saxon stuff, and I was at home throughout lockdown. So, yeah, we just wanted to have some fun. You know, we had a lot of old ideas and a lot of new ideas. So we kind of just put them all together and made the album. Uma coisa que eu achei legal foi o fato deles terem lançado um álbum, né? Ainda dentro dessa temática aí da indústria musical atual, o álbum é um formato que tá assim, ali anda em baixa, né? Nem todas as bandas mais estão lançando mais um álbum, né? Agora tudo é single, é EP e normalmente digital. Então, além deles terem lançado o Red Brick City ter saído no formato ser um álbum, né? Ele também saiu no formato físico, o que também é legal. Ele concorda, né? Lógico que muitas bandas não têm lançado mais álbuns e que eles estão mais preocupados ou, enfim, lançando singles. E ele e o pai, a ideia desse projeto é justamente também, né, para tentar manter essa coisa do álbum, né, a chama do formato álbum viva. Eles sabem, né, que hoje é difícil competir com essa questão dos streamings, né, que é muito mais prático. Tem muita gente que, enfim, se adaptou aí aos cliques, né. Então ele sabe que é difícil, né, você fazer as pessoas comprarem um disco físico hoje em dia. Mas mesmo assim, eles resolveram lançar para justamente continuar apostando, né, tentar de alguma maneira fazer com que essa perna, né, esse braço da música que é tão legal, né, você poder curtir um álbum completo, especialmente no formato físico, seja ele CD, seja ele vinil. Então eles foram nessa direção também para isso, né, para tentar manter de alguma maneira isso aí vivo. E ele conta também no final da resposta que ele vê com bons olhos, né, esse oba-oba em cima do vinil. Eu cheguei a comentar com ele que o vinil acabou se sagrando aí digamos que uma vertente salvadora, né, para quem curte música, ouvir música no formato físico e tudo mais, e para muitos artistas o vinil acabou sendo uma alternativa legal, né, já que hoje dificilmente a gente vê
pessoal comprando CD e tudo mais, ao contrário do vinil. Yeah, for sure. I mean, yeah, it's definitely not not a lot of bands release albums anymore. It's definitely more of a singles game. So that's why, it's quite nice to record an album and try, get that rolling again. And I think it is hard to obviously get people to buy physical copies these days, because it's just so easy to stream, and it's so, easy to just listen to music online. So yeah, I think, we do try to, keep the physical side of music going, whether that's, recording albums and releasing them in physical or just buying physical records ourselves. I think it's important to keep the music industry afloat, for sure. Yeah, vinyl's definitely on a bit of a comeback, isn't it? I think a lot of people are buying vinyl these days, for sure. Bom, aí lógico, né, eu quis saber de que maneira que como surgiu esse projeto Heavy Water, como é que eles falaram, não, vamos gravar um disco, e também de quem foi a ideia desse nome, Heavy Water, se tem algum significado em especial por trás disso. O Seb disse que quem sugeriu o nome foi o pai dele, o Biff Byford, e que não há não tem nenhum motivo em especial, não tem nenhuma curiosidade louca, ele simplesmente achou que soava bem, né, e sugeriu o nome, né. Como, segundo o Seb, acontece com a maioria das bandas, os nomes, né? Não tem, assim, um significado muito específico, é mais porque soa bem. E o Red Brick City nasceu de uma série de lives que eles estavam fazendo no Facebook, de maneira bem simples, só pai e filho mesmo, tocando algumas coisas do Saxon, isso ou aquilo. E essas lives começaram a ter uma repercussão legal, o pessoal começou a gostar, e teve gente que falava, pô, por que vocês não fazem alguma coisa juntos? Deve ser legal, de repente vocês gravam alguma coisa. Enfim, isso tudo foi acariciando, né, os egos da família Byford, e eles acabaram resolvendo gravar um disco juntos, né? E aquele famoso por que não? The name, I think Dad came up with a name, and I don't think there is like any wild, crazy meaning behind it. I think it was just, we thought it sounded cool, which is the case with a lot of bands, these days. It's like some can have some far out meaning, but this one just, I think it just sounded cool to us, so we rolled with it. And I think, it kind of started through us doing these videos on YouTube and Facebook, and we did some of these online gigs where people could buy tickets and watch us play for like 45 minutes. And I think a lot of people were saying on there like how great it would be for us to record some music together and release some stuff. And I think that kind of planted the seed. And from then we sort of just went in the studio and had a little bash about at writing a few songs, and it went really well. So we thought, we'll make an album, I guess. Eu perguntei pro Seb, e aí, como é que é trabalhar com seu pai, né? Vira e mexe, ele ficava meio tenso, dava aquelas broncas, ou foi um trabalho tranquilo? Como é que foi? O Seb disse que foi tudo tranquilo, que eles têm, né, um home studio ali na casa da família, então puderam trabalhar sem pressa nem pressão, né, para finalizar o disco, para fazer a coisa com prazos e pressão. Então foi super tranquilo trabalhar. É lógico que houve isso ou aquilo, né, alguma ideia que eles tiveram que dar uma discutida ali, dar uma conversada, uma negociada, né, para ver o que ficava melhor. Mas ele disse que isso é uma coisa natural, né? E que isso até acaba estimulando, né? Fazendo com que o resultado fique melhor. Então ele disse que em boa parte do tempo foi tranquilo trabalhar com o pai, que não teve nenhum problema, nenhum momento pai e filho de bronca, assim. Yeah, I mean, it was fairly easygoing, it was quite a chill environment, because obviously we were doing at our own studio, so we had the time. And there was no rush to kind of get it finished. Sometimes you go to a studio and you have to get it done within a certain amount of days, and the pressure's on and everyone's a bit like, oh, fuck, we haven't got this done. So in that sense, it was quite relaxed. And, obviously there were a few little disagreements here and there, but I think, with anyone you make an album with, there's going to be a few little bumps and hiccups. But I think you need that in order to, kind of push yourselves in different ways, and that you would be going. I think it's important, for people to kind of challenge you and vice versa. So, but yeah, in all, it was a very smooth process, surprisingly. E o que tem mais as mãos do Seb
e o que tem mais as mãos do Biff Byford. Quer dizer, ele é um álbum feito ali pai e filho, mas tem algumas coisas que são mais, que tem mais a cara do Seb Byford, e o que tem mais a cara do Biff Byford? Bom, essa foi a pergunta. O Seb, ele disse que na maioria dos casos foi ele mesmo que fez as músicas, né? Ele que trouxe as ideias, pelo menos a base, né? A ideia-chave para as músicas, a maioria foi dele, né? Mas que lógico que o Biff ajudou bastante, dando uns toques, né? Coisas do tipo, melhora isso, vamos acertar essa letra, vamos fazer uma melodia um pouco melhorada e tal. E algumas das ideias antigas que o Seb trouxe pro projeto, por conta disso, né, desse trabalho aí em 4 mãos, elas acabaram dando uma renascida, né, ganhando uma outra cara, e que foi mais ou menos nessa linha. Yeah, to be honest, like quite a lot of them, most of them are kind of, I did the music for, see the backing and stuff, but you know, I really needed Dad's you know, opinions and musical knowledge to kind of get them to where they were now, just working out, you know, sections and all the melodies and lyrics and stuff we worked on together quite hard. So yeah, some of them were kind of older tracks that we'd had for a while, and other ones were kind of new, where we went in the room and just sat down with an acoustic guitar and did them. But some of them were like older riffs I'd had that I didn't think were any good, and my dad's like, no, we can strip that apart, put this section in, put another bit there, and then they were kind of like reborn, and you know, so yeah. Red Brick City é um disco que, para mim, ele tem uma suculência bastante interessante, porque ele foge do óbvio, foge do esperado, embora não seja nenhuma novidade, nenhuma reinvenção da roda, né? Mas ele é um disco que, para quem tem um cara como o Biff Byford ali assinando, ele foge daquela expectativa meio óbvia de que eu vou ouvir alguma coisa tipo Saxon, né? E na maior parte dos casos não é isso, é um disco bem diferente. Agora, tem uma outra coisa, lógico, que remetem a algumas coisas do Saxon. Por exemplo, a faixa chamada Tree in the Wind, que eu gostei bastante, é um dos meus destaques aí do repertório. E eu falei pro Seb, né, essa música lembra bastante uma chamada Absent Friends, né, do Saxon. Ela lembra mais a vibe desse tipo de música, né? Como é que foi que ela surgiu? E o Seb disse que é uma das músicas das que eles estavam trabalhando, foi uma das que surgiram ali na hora, daquele tipo de música que sai do começo, meio e fim, sai inteirinha ali, né? Isso é uma coisa que deixou ele bastante satisfeito, e que ele gosta da música, lógico, mas o que ele mais chamou a atenção dele foi justamente esse fato dela simplesmente ter surgido ali. E ele concordou comigo, né? Que é uma música que tem ali traços do Biff Byford Saxon, né? For sure. Yeah, I think, that was one of the ones we wrote kind of on the spot in the room, which we were really happy with, because, you know, that one we kind of just got, you know, a bit lost in the moment in the room, and it just came out. So, yeah, we're really pleased with that one. Agora, em termos de destaque mesmo, dessa suculência, dessa pluralidade do Red Brick City, para mim, nenhuma chega aos pés de uma música chamada Follow This Moment. A música em si, você começa a ouvir, ela é uma música que aparentemente não tem nada assim de muito tchan, mas aí de repente você se depara com um solo de saxofone que é completamente inesperado, né? Para mim, foi o grande destaque, assim, eu posso chamar assim, o grande diferencial do disco foi essa música, para mim, né? Lógico. E eu falei justamente sobre isso, né, pro Seb. Falei, e esse solo de sax, de onde surgiu isso? E ele disse que também é uma das músicas favoritas dele, que ele curte bastante essa parte do solo do saxofone. Quem gravou foi um amigo chamado Dave Camp, que também gravou teclados, né, no disco. E é um cara que ele já conhece há um tempo, eles já trabalharam juntos em outras coisas dele, Seb Byford, né? Enfim, ele teceu bastante elogios ao Dave e disse até que o Dave proporcionou ali a cereja no bolo, né? No projeto dos Byford. Falou que é um cara tranquilo e foi legal tê-lo ali em estúdio. Yeah, I think so too. That's definitely one of my favorite bits. When that sax comes in, it's like, yeah. But yeah, that's Dave. It's our friend Dave, who we've worked with a lot before. He plays keys
and he's a great saxophone player, as you've heard. And he's done stuff for me in the past. He's worked with Dad in the past, and he's just so great at what he does. He really kind of, just gives it that icing on the cake, and he's such a nice guy as well. So he's really great to have around in the studio. It's always a pleasure to work with him. Pegando justamente por esse viés de ser um disco diferente, né, digamos assim, eu falei pro Seb Byford que Red Brick City parece um álbum que saiu nos anos 90, lançado por uma banda de indie rock, e que isso deve ter surpreendido muitos fãs do Saxon. Hoje talvez não, porque já faz meses, né? Ele disse que é um álbum que saiu, é diferente mesmo dos álbuns do Saxon, e que essa era a ideia mesmo, né? Eles queriam fazer uma coisa fora da caixa, né? Fazer uma coisa diferente daquele som clássico, né? De heavy metal do Saxon, e que realmente algumas pessoas devem ter ficado chocadas, mas ele ficou bastante contente com o resultado, era o que eles queriam, então tá tudo certo. Yeah, well, I think we wanted to do that. We wanted it to be a bit different, I think we wanted it to be quite far away from from some of the Saxon stuff, as a bit of a shock for people. Just something fresh, something different for us and for the listeners as well, I think. Yeah, well, that's what we wanted. We kind of wanted to stray away from the kind of usual metal sound. So very pleased. Quais são, assim, algumas influências mais diferentes, né, que o pai dele tem? Ele disse que o Biff é fã de tudo, que gosta de música, lógico, dos anos 80 e tudo mais. Falou que é um grande fã do grunge, daquele grunge do início dos anos 90. Ele gosta muito de Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, né? Para ele, Biff é legal cantar esse tipo de música que eles fizeram com o Heavy Water, porque justamente é uma novidade, né? Ele falou que foi bastante positivo pro Biff, porque fez ele trabalhar ali coisas novas que ele não costuma trabalhar normalmente. Yeah, well, he's he's a big fan of everything. Obviously, they're mainly kind of that 80s sound, but he's a big fan of the whole kind of 90s grunge thing. He loves Nirvana and Pearl Jam and Soundgarden and all them. And obviously, I went through a big kind of grunge phase. So I think for Dad, to sing on that kind of style and work on tracks like that, for him it's something a bit different that he really enjoys doing. It's kind of just something a bit out the box, So I think it was nice to kind of work on that with him for sure. E aí, lógico, né? Eu perguntei quais são as influências dele, Seb. E ele disse que gosta de muita coisa assim de funk, soul, jazz, gosta de Curtis Mayfield, Chet Baker, ele adora Radiohead, Terry Reid. Ele falou que o referencial deles é realmente músicas ali dos anos 60 e 70. Kind of like a lot of the funk and soul stuff, like Curtis Mayfield, quite like a bit of Chet Baker, the jazz stuff, big Radiohead fan, Terry Reid, big Beatles fan, kind of all the kind of 60s, 70s stuff, really. E aí, como é que fica? Se eles pretendem, se esse é um projeto apenas para um disco, para parar ali no disco, ou se eles pensam também em colocar a turma na estrada e fazer algum show quando isso for possível? Eles têm alguma ideia sobre fazer turnê, ou pelo menos alguns shows? Ele disse que por enquanto não há planos, né? Até porque também a pandemia ainda está aí, mas que se chegar em algum ponto em que o Biff não tenha nenhuma agenda com o Saxon e ele também esteja ali meio moscando, né? E principalmente, se tiver público interessado em ouvir os caras ao vivo, que sim, que eles pretendem fazer alguns shows, alguma coisa assim um pouco menor, né? Poucos shows. Mas no momento, né, lógico, isso aí tá fora de cogitação, mas deixou a possibilidade aberta. Yeah, I mean, for now, it's just now. There's no plans to tour it, but if we get to a point, where Dad has enough time, he's free to tour it, and I'm not doing anything, and enough people want to see it. If we're in a position where we could do a few shows and we know they'd be quite busy, I don't see why not. It could be really fun. So it's definitely an option for sure for the future. Como artista, qual é a sensação, né, de estar à mercê de uma pandemia? Ele disse que está complicado, que agora alguns shows estão sendo retomados aos poucos e tudo mais,
mas que ninguém sabe ao certo, né? O futuro não tem como você prever, não dá para saber direito o que vai acontecer. Ele diz que o inverno está chegando, né, na Europa e que muitos lugares fecham. Tem também a questão da vacinação, daquela coisa do passaporte de vacina. Então ainda existem alguns complicômetros aí que deixa tudo meio incerto. E o que há para o momento é tentar ser o mais positivo possível, aproveitar esses momentos para compor bastante também, né? E é isso. Yeah, I mean, it's pretty tough. Obviously, gigs have only just started up again here. I don't know what they're like where you are now, but it's kind of just starting to reopen again. But we don't really know what's going to happen. Really, the future's a bit uncertain. You know, whether they shut everything down because winter's coming again, or and people need vaccine passports and stuff. So at the moment, we're just trying to stay positive and just trying to do a lot of writing, and hopefully, things will slowly get back to normal where we can, gig freely and so yeah, just trying to stay positive, I guess. E com isso eu encerro o podcast Zine. Valeu, abração.